boa noite. Acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Criação do ProSul, novo bloco diplomático de países sul-americanos. Aproximação com o governo Donald Trump. Indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. São muitas as notícias envolvendo a relação do Brasil com o resto do mundo. O país está preparado para desempenhar um papel mais relevante no comércio internacional e continuar sendo referência na América do Sul? E a nossa imagem lá fora? Como o mundo tem enxergado os posicionamentos adotados pelo país? O Opinião Pernambuco de hoje discute o Brasil no cenário internacional. São nossos convidados Marcelo Medeiros, professor de Política Internacional da UFPE e pesquisador do CNPq. Rafael Mesquita, professor de Relações Internacionais da UFPE. E Thales Castro, cientista político. Você pode participar enviando perguntas para o número do WhatsApp, anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite. Muito bem-vindos hoje aqui ao Opinião Pernambuco. E eu quero começar falando de uma pesquisa que saiu no primeiro trimestre desse ano, que diz o seguinte: foram 1.822 reportagens de grandes veículos de imprensa em 11 países. E a pesquisa revela que a imagem do Brasil no exterior vive um dos seus piores momentos, porque 73% das notícias vinculadas lá fora foram negativas. E aí ela cita os 3 principais motivos. A economia em retração é um dos motivos. O acidente em Brumadinho, no início do ano, que é aí essa questão ambiental. E Jair Bolsonaro, abre aspas, o presidente desconectado das pautas do século XXI. E aí, professor Marcelo, como é que a gente consegue fazer uma leitura disso? Porque a gente está mal visto, por enquanto, nesse primeiro trimestre em liderança, meio ambiente e negócios, falando rapidamente desse geralzão do Brasil lá fora. Boa noite, Boa noite. Ana, telespectadores da TVU, é como sempre um prazer estar por aqui. Eu acho que seria importante a gente ter uma noção da visão do Brasil lá fora em outros momentos. Então, Sim. Você traz aí um dado estatístico de hoje, mas seria interessante a gente poder compará-lo com dados pretéritos, para saber o quão grande são esses dados, tá? Outra coisa é que você cita 3 razões da percepção lá fora no Brasil, né? A questão econômica, a questão de Brumadinho e a questão da eleição do presidente Bolsonaro. Então, também precisa saber qual é a parte de cada um desses aspectos dentro dessas notícias. Tá? Eu acho que para nós e para o telespectador seria interessante ter um parâmetro comparativo. Mas, enfim, voltando para o caso mais específico da eleição do presidente Bolsonaro, talvez o que tenha acontecido é que houve uma alternância de poder. Então, você tem uma administração de centro-esquerda que é substituída por uma administração de centro-direita, com tudo o que isso significa, tanto no ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político. A tragédia de Brumadinho é algo, vamos dizer assim, um ponto fora da curva que aconteceu nesse governo, poderia ter acontecido em qualquer governo, independentemente da sua cor ideológica. Então, eu acredito que essa percepção ou esses comentários que são feitos em relação ao Brasil pela imprensa nacional, pela mídia nacional e pela mídia internacional, tem muito a ver com essa alternância ideológica que acontece aqui no Brasil. Né? Eu acho que essas seriam minhas considerações preliminares, né? Eu acho que depois a gente pode voltar com mais detalhe. Mas seriam esses os meus primeiros comentários, vamos dizer assim. O senhor falou que em dados comparativos, aí eu vou passar para o professor Rafael também fazer as primeiras considerações. A pesquisa fala que nosso melhor momento foi há 10 anos atrás, há 10 anos, 2009. Né? E aí, fazendo então um paralelo
de 10 anos para cá, o que é que mudou? O que é que foi de mais importante que mudou nesse período, professor Rafael? Boa noite, Ana. Boa noite aos telespectadores da TVU. É um prazer ter sido convidado novamente para o programa. Ana, eu diria que realmente 10 anos é talvez o parâmetro ideal para comparação, porque de fato, eu diria que o período entre 2009 até 2012 talvez foi o auge da popularidade do Brasil na cena internacional. Isso não por acaso, porque se a gente se recordar, 2008 foi o momento da crise financeira global e foi um episódio que botou em xeque muito digamos assim, do prestígio, da competência, do status das potências estabelecidas. Então, naquele contexto, o Brasil, junto com outros países emergentes, se viram muito revigorados, muito em tela, muito em voga, por estarem lidando com essa crise à época, não é? Com bastante desenvoltura, coisa que as economias desenvolvidas falharam em fazer. Então, isso certamente robustecia, não é, a imagem do país. De lá para cá, certamente a principal mudança é, ao meu ver, econômica. Não é? Muito da maré de popularidade, de prestígio e de êxito que o Brasil teve foi certamente devido à estabilização das contas, aos balanços positivos, ao crescimento bastante apreciável do seu PIB ano após ano. Não é? Isso, de 2013 para cá, arrefeceu e reverteu. Não é? Então, é muito difícil você conseguir manter uma imagem positiva, prestigiosa, quando você não tem as suas contas em dias, o país está em recessão, e esse mal-estar econômico também tem consequências na governança, na estabilidade doméstica, política e assim por diante. Agora, professor Tales, os países em desenvolvimento, né, como o Brasil, é como se eles tivessem que estar com o dever de casa pronto para conseguir angariar mais coisas lá fora. É como se a gente tivesse essa obrigação antes de tudo. Um pouco. É assim que funciona na política externa. Muito boa noite, Ana. Boa noite a todos os telespectadores. Eu quero cumprimentar os professores aqui e quero mencionar que, na verdade, para os países em desenvolvimento, o dever de casa nunca está pronto, né? Estamos lidando sempre com deveres de casa que precisam ser feitos. De organização no campo das finanças públicas, de aprimoramento no campo das instituições democráticas e certamente também da elevação do padrão de vida, isso mensurado pelo IDH, não é? Pelo Índice de Desenvolvimento Humano, que é do Banco Mundial. Então, há um dever de casa constantemente a ser feito. Por isso que você engloba esses países, o que antigamente eram chamados de terceiro mundo, hoje nós chamamos de países de desenvolvimento, hoje a gente pode estar chamado de sul global. Mas comentando aquela pesquisa, puxando o gancho aí do que Marcelo mencionou, eu também queria mencionar que, na verdade, a gente precisa ver os parâmetros. Eu acho que a metodologia de aplicação desse ferramental, desse instrumento, eu acho que certamente é muito importante para que a gente esmiúce, né? Como a gente só está vendo assim, o macro, a gente percebe que muitos dos veículos de mídia, muitos dos veículos de imprensa, eles contêm vieses, eles contêm naturalmente linhas editoriais. A gente diz sempre que nada é neutro na política internacional e muito menos na comunicação. Então, a gente tem essa perspectiva. É claro que há sempre falhas em qualquer gestão política, né? Eu digo sempre que o político, ele quando exerce o primeiro dia de seu mandato, ele na verdade é alvo de bombardeios maiúsculos, né? Então a gente precisa ver, encarar com, digamos assim, mais cautela determinados números, fatos, dados que são dados sobre a gestão política de um país complexo como o Brasil, continental como ele é, macunaímico como ele é, não é? E certamente com vícios de origem, como jeitinho e práticas de desvio, alta tolerância naturalmente a essas micro e macro corrupções. Mas de qualquer maneira é um dado interessante para a gente debater ainda essa noite. Para a gente começar a conversa. Sem dúvida. Professor Marcelo, e aí o presidente assume e o primeiro país da América do Sul que ele visita é o Chile e não a Argentina, como vinha ocorrendo na tradição diplomática brasileira. Como é que vocês que estudam isso enxergaram? Não, tudo bem ele começar pelo Chile, ou será que o governo quis passar alguma mensagem começando a visitar o Chile e não a Argentina? A diplomacia ela é caracterizada por uma série de, como é que eu posso dizer, de processos simbólicos, né? Então, a primeira visita de um presidente ela é muito significativa do ponto de vista simbólico, né?
E o Chile representa aqui na América do Sul um caso de sucesso. Os dados estão aí, os dados econômicos estão aí, e o Chile é, de certa forma, uma ilha de desenvolvimento aqui, né? E o Chile conseguiu esse status, né, de desenvolvimento através de uma política baseada em princípios que são comungados pelo presidente Bolsonaro, ou seja, a agenda econômica e política do Chile é uma agenda de democracia liberal e não de democracia social. Claro que isso precisa ser explicado com mais devagar, mas de uma forma geral a gente poderia qualificar os governos chilenos mais de centro-direita do que de centro-esquerda. Tá? O Chile, então, eu acho que tinha essa característica e o presidente quis provavelmente sinalizar que comungava esse posicionamento com o Chile. A gente veria posteriormente que a Argentina, apesar de declarações que foram feitas pelo ministro da Economia sobre o Mercosul, o Mercosul vai acabar e houve uma interpretação, pelo menos por certa parte da mídia, né, de que iríamos trabalhar dentro de uma política extremamente nacionalista e alguns meses depois a gente viu que foi assinado o acordo, que a gente vai falar possivelmente daqui a pouco, e que a Argentina permanece um parceiro extremamente importante, né? Recentemente o presidente visita a Argentina e de uma forma talvez até um pouco arriscada, manifesta de certa forma preferência em relação ao candidato Maurício Macri. Isso talvez seja um posicionamento relativamente arriscado. Ele se arriscou muito a fazer isso, a dizer que não queria outra Venezuela se a Cristina... Eu acredito que é um risco. Possivelmente o presidente está assessorado e deve ter calculado esse risco, porque se o presidente Macri é reeleito, ele arriscou e ganhou. Se o presidente Macri não é eleito, aí ele arriscou e perdeu, porque aí ele vai ter como parceiro, né, um candidato, um presidente ou uma presidenta, quer dizer, a Cristina Kirchner não é candidata à presidência, mas à vice-presidência, se não me engano da minha parte, mas está na chapa, mas ele vai enfrentar, então, um pequeno problema por ter apoiado anteriormente. Mas, enfim, isso são riscos que cabe aos diplomatas avaliarem e verem se vale a pena ou não correr. Estão com muito serviço ultimamente, né? O professor Rafael. O ProSul. E aí, nessa viagem ao Chile, eles falam do ProSul, que é chamada também de Declaração de Santiago, e que aí, pelo que eu entendi, a ideia é deixar o Unasul para trás, né? E agora fazer o ProSul. E aí, linkando com o que o professor Marcelo está dizendo, o ProSul é mais alinhado às diretrizes liberais, tem mais essa cara que Bolsonaro, de repente, quer dar à política internacional hoje do Brasil? Ana, um ponto que é importante destacar é talvez não exagerar a agência do Brasil na criação do ProSul. Certamente o Brasil é um ator decisivo, mas a iniciativa da criação não partiu de Brasília, não é? O que, inclusive, já é bastante sintomático. Mostra a nossa retração de um papel mais saliente, mais destacado da nossa política da vizinhança. Mas, de toda forma, sim, houve a proposta do ProSul e o Brasil, sob o governo Bolsonaro, embarcou. E eu acredito que a forma de interpretar isso é que os arranjos regionais sul-americanos, eles passaram mais e mais a observar certos contornos de governo, ou ideológicos ou de projetos políticos. Se nós voltássemos no tempo para ver o regionalismo sul-americano nos anos 90, final dos anos 90, não havia muito esse horizonte. Os projetos eram de integração econômica, não eram projetos de governo propriamente. Mas, com o passar do tempo, esses projetos regionais vão se multiplicando, então você tem a criação da Unasul, da ALBA, não é? Da Venezuela. Então, eles passam a seguir um pouco uma certa lógica de governos, de certas agendas substantivas específicas. Isso entra no repertório político brasileiro e o que a gente vê é uma certa percepção de que a política externa é mais um campo de atuação ideológica. E a Unasul certamente foi
interpretada dessa maneira, não é, como um veículo dos governos de esquerda. Sim. E assim por diante. Se ela foi ou não foi, se torna, na verdade, relevante no momento, porque os policymakers têm uma visão de que assim foi e lançaram um projeto alternativo, não é? Sim. E isso destaca um pouco do problema dessas instituições sobrepostas umas às outras, não é, que torna difícil pensar uma governança regional coesa, unificada, que não tem essa multiplicidade de vozes, né? Vamos para o intervalo? Hoje a conversa é sobre Brasil no cenário internacional. Voltamos já. O tema da Opinião Pernambuco de hoje é o cenário, o Brasil no cenário internacional. Para participar desta conversa, convidamos Marcelo Medeiros, professor de Política Internacional da UFPE e pesquisador do CNPq, Rafael Mesquita, professor de Relações Internacionais da UFPE e Thales Castro, cientista político. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp, anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Professor Thales, vamos voltar um pouquinho mais para a América do Sul, antes da gente entrar em Mercosul e União Europeia. E aí, depois da viagem ao Chile, foi quando ele esteve realmente na Argentina, que ele fez esse comentário sobre a Cristina Kirchner, né? E aí se falou numa moeda única para Brasil e Argentina. O que é que o senhor acha, qual a sua opinião sobre esse ponto e se isso é mesmo viável? Fundamentalmente, eu acho que careceria muitos dos pilares essenciais para uma convergência monetária integrada, né? Então, acho que é muito mais uma declaração de apoio à Argentina, de afago ao presidente Macri, do que, naturalmente, de efetividade de cumprimento de uma estratégia política e econômica. E aí a gente vê, naturalmente, aquela vontade muito mais pessoal, personalista do que institucional, de realmente trazer a Argentina no bojo dessa guinada à direita que o mundo vive, e alguns países em particular, particularmente aqui da América do Sul, vivem também, não é? Então, eu acho que é muito mais simbólica e de retórica do que, naturalmente, no campo programático e pragmático efetivo. Agora, vamos começar falando do acordo, né? O G20, que foi... enfim, depois de 20 anos, essa possibilidade de finalmente sair do papel União Europeia e Mercosul. Por que, professor Marcelo, depois de 20 anos, foi agora que esse acordo finalmente começou a sair do papel? Que condições temos hoje? Tá, né? É só uma observação muito rápida antes para os telespectadores, claro. A história da moeda única. Sim. Isso é uma coisa muito antiga. Acho que nos anos 90, logo depois da criação do Mercosul, pouco depois, se falou no gaúcho, na criação do gaúcho. Então, isso vem sendo discutido há muito tempo, mas não sai do papel. É uma coisa que fica mais na retórica, realmente, mas muito difícil de ser implementada, pelas razões que o professor Thales evocou. Ou seja, não há uma convergência em termos monetários que possa subsidiar, que possa dar base, sustentação à criação da moeda única. Mas em relação ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul, eu acredito que há duas possibilidades, né? Uma é apenas uma coincidência, ou seja, houve uma maturação suficiente que fez com que se chegasse a esse momento durante o governo Bolsonaro. Poderia ter sido um outro governo, né? Mas então os técnicos vinham já há 20 anos trabalhando nisso e chegou o momento em que isso poderia ser realizado. A outra razão é que o governo Bolsonaro tem se empenhado de forma intensiva para que isso acontecesse. Eu disse que havia duas opções, possivelmente deve haver uma combinação das duas. Eu não sei em que medida. Teriam que ser feitos estudos para tentar metrificar, vamos dizer assim, ver qual foi a parte do quê. Mas eu acredito que o que seja mais importante dizer hoje é que os telespectadores que quiserem podem entrar no site do Ministério das Relações Exteriores e colocar lá
Acordo União Europeia-Mercosul. Na verdade, não há ainda um texto jurídico. Certo. Tá? Isso é o próprio Ministério que está dizendo. O que eu estou dizendo aqui está lá no site. Tá? Na verdade, há um texto que foi aprovado e agora o que é que vai ser feito? Vai ser dado a esse texto uma formatação jurídica desse texto, com todos os detalhes necessários. Né? Esses textos vão ser traduzidos em todas as línguas oficiais da União Europeia. Salvo engano, de minha parte, deve ser umas 23, mais ou menos, 23 línguas. Tá? E mais importante do que isso, esse texto tem que ser aprovado pelo Parlamento Europeu, tá? E depois, pelo menos parte desse texto, né? Porque o Itamaraty divide em uma parte política e uma econômica, né? E a parte política tem que ser aprovada nos parlamentos nacionais dos 28 ou 27 Estados-membros, se o Reino Unido tiver ou tiver saído. Tá? Então, é um processo que, segundo o próprio Ministério das Relações Exteriores, vai de 3 meses de 3 a 7 meses a 3 anos. Então, não é rapidamente. Vai de poucos meses, eu não sei se são, acho que são de 3 a 7 meses a 3 anos. Então, é algo que ainda vai demorar a começar a entrar em vigor. Né? Isso lá. E a mesma coisa aqui. Ou seja, o Parlamento brasileiro tem que aprovar isso. Também tem que passar pelo nosso Câmara Congresso, dos Deputados e Senado Federal. E não só aqui no Brasil, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Tá? O que tem lá no texto publicado no site do Ministério das Relações Exteriores é que, aparentemente, aqui no caso do Mercosul, a partir do momento que um país aprove o acordo, que o legislativo aprove o acordo já poderia entrar em vigor. Eu achei um pouco estranho isso, que possa entrar em vigor apenas em um país. Mas, enfim, eu acho que é preciso cautela nesse momento, é preciso que tenhamos acesso ao texto jurídico posterior, que possivelmente esse texto jurídico vai ter muito mais precisão. Mas é preciso, então, dizer, eu acho que isso é que é o importante, é que o acordo precisa ainda ser aprovado pelos legislativos. Ainda é o início, né? É ainda um comecinho. Agora, do lado de lá, né, professor Rafael, parece que também houve, por exemplo, os agricultores franceses não receberam assim com muita felicidade, não, essa questão. Do lado de lá também teve gente que não gostou muito, né? Precisamente, né? Aqueles que viam problema no acordo antes continuam vendo hoje. Não é? Certamente o setor agrícola em algumas economias europeias, que tem boa parte da sua atividade produtiva lastrada nisso, ainda são opositores ferrenhos, não é? Na Irlanda, na França. E isso certamente será um obstáculo no futuro, quando chegar, enfim, o momento dos parlamentos nacionais aprovarem o texto. Então, a gente pode antever que vai ser uma estrada pedregosa, sim. Mas, nós fomos surpreendidos há pouco com a própria assinatura, né? Não temos como antever como isso vai se desvencilhar. É possível que haja, sim, uma resultante que materialize, de fato. Um ponto que eu acho que é importante e que deve ter contribuído até para a assinatura do acordo de início é o clima generalizado de guerra comercial. Sim. E cada um por si no panorama do comércio internacional. Isso talvez introduza uma certa urgência em ultrapassar as diferenças anteriores para assim, precipitar um acordo e garantir, tanto para o Mercosul quanto para a União Europeia, um espaço privilegiado em que eles compartilhem certas normas e padrões, ao abrigo um pouco desse faroeste mercantil que tem acontecido ultimamente. A gente corre o risco de reprimarizar a nossa economia, professor Tales. Eu acho que isso aqui tem sido mais falado. E nossos produtos, diante dos produtos europeus, a gente consegue concorrer de igual para igual? Em grande medida, você tem pautas que podem, a depender do setor, podem ser complementares ou podem ser dissonantes. Quando a gente olha para uma das áreas campeãs da balança comercial superavitária brasileira, a gente encontra o agronegócio. Sobretudo minerais metálicos e, naturalmente, soja e produtos primários. E, obviamente, esses setores eles vão justamente de encontro com essa produção, sobretudo de base de agricultura familiar e de pecuária, em um país importantíssimo que é a França. E aí você tem esses embates. No setor de alta tecnologia e de alta agregação de valor, o Brasil, na verdade, ele não compete igual para igual.
produtos de química fina, nanotecnologia, telemática, robótica. Esses setores eles têm um desenvolvimento muito mais maiúsculo em países como a Alemanha, como a França, como a Itália. E aí você tem que analisar pauta por pauta e como essa pauta por pauta ela se integra. E a sua pergunta sobre reprimarização da nossa agenda econômica, da nossa agenda do agronegócio, do comércio exterior, ela é uma pauta premente, porque é um setor campeão, é um setor que, na verdade, em grande medida, sustenta a superavitariedade da balança externa, mas, ao mesmo tempo, ela agrega pouco valor em termos de conteúdo tecnológico, em termos de alavancagem desse produto industrial, do PIB industrial. Então, estamos diante realmente de um grande dilema. Eu acho que o secretário de Comércio Exterior, o Marcos Truijo, ele vai estar com uma situação muito delicada para analisar pauta por pauta, em parceria com o DEC, que é o Departamento Econômico lá do Itamaraty. E aí, realmente, é um xadrez muito delicado. O Brasil tem como se preparar para isso? Tem como? Eu acredito que sim, porque veja bem, eu gostaria de dar 2 exemplos. Um é o Chile, que a gente acabou de falar. O Chile vive essencialmente de exportação de cobre. Se pegar a balança comercial do Chile, você vai ver que o que faz o Chile ganhar dinheiro é a exportação de cobre. A Noruega vive de exportação de petróleo. Então, Noruega e Chile vão muito bem, obrigado, com a matriz de desenvolvimento calcada a matriz na agricultura ou no agronegócio. No caso do Chile, um agronegócio não é bem agricultura, mas commodity, vamos dizer assim. Tá? Não seria uma reprimarização, mas mais via commodity, no caso do Chile, cobre, e no caso da Noruega, petróleo. Tá? Quais são as questões que surgem no Chile e na Noruega e que devem surgir aqui no Brasil também? É que, possivelmente, um dia o cobre vai acabar nos Estados Unidos, né? Desculpa, no Chile. E o petróleo vai acabar também na Venezuela. Então, esses países têm que se preparar para isso. O Brasil não pode fechar os olhos para o agronegócio. Como o Thales comentou, a gente ganha muito dinheiro com isso. Isso tem que continuar. Agora, tem que continuar tentando se desenvolver o outro lado, que é o lado das altas tecnologias. O acordo foi feito essencialmente por quê? Porque os países do Mercosul querem exportar commodities, né? E eles querem exportar para nós os produtos de alta tecnologia. Agora, cabe a eles terem estratégias, né, para tentar enfrentar essa situação da melhor possível, cabe a nós também fazer isso. Então, eu acredito que o governo tenha que se debruçar e ver como conciliar esses interesses, que é algo muito fácil da gente estar falando aqui, mas é algo extremamente complexo para qualquer político colocar em prática. O acordo envolve também circulação de pessoas. Por exemplo, um brasileiro vai poder prestar serviço na União Europeia e vice-versa. Ele também contempla essa parte? Ou não? O essencial do texto que foi, conforme foi divulgado até agora, é sobretudo sobre redução de tarifas, não é? Sei. Há também algumas previsões sobre empresas europeias participarem em licitações para serviços para agentes públicos no Brasil. Não há precisão sobre a transferência desse capital, não é humano. Não, então não entra, né, na pauta. Ana, eu posso só fazer um complemento? Sim, claro. O acordo ele tem uma certa vagueza proposital. Porque nesse estágio, como falou o Marcelo muito bem, o político-econômico, não se pode, no momento, se trazer muita riqueza de detalhes, que pode travar no nascedouro, que ainda vai ser apreciado nos parlamentos. E outro detalhe, sobre circulação de pessoas, não há. Sobretudo porque, se porventura tivesse, seria um entrave para brecar. Porque, imaginemos, a União Europeia está num momento agora muito delicado, não só com a saída do Reino Unido, eventualmente agora em outubro, mas porque justamente há um aumento de investimentos da Frontex, que é a polícia de fronteira da União Europeia. A União Europeia vive um momento muito nacionalista, muito endógeno, muito delicado. Então, a livre circulação de pessoas não está prevista de maneira nenhuma. E um detalhe, a partir desse ano, iríamos já ter a necessidade de ter um mini visto eletrônico para entrar na União Europeia. Isso foi prorrogado por questões técnicas para começar em 2021. Então, imagine, a gente não está caminhando para uma livre circulação, a gente está caminhando para outro tipo de arranjo que envolva, naturalmente, um controle ainda maior de trânsito de pessoas perante os 28, 27 países da União Europeia. O que
É contraditório, de certa maneira, ou não? As coisas na diplomacia funcionam dessa forma Elas mesmo? A gente funcionam precisa meio que de uma visto... ciranda, né? Elas Sim. funcionam indo e vindo, num processo a depender muito das agendas domésticas dos países. Hoje você tem governos nacionalistas, governos com uma endogenia muito grande, e se reflete no linkage internacional. Então, eu acho que é parte dessa movimentação tectônica vivenciada pelo mundo. E é parte que a diplomacia sabe lidar com essas idas e vindas, e esses retrocessos e esses avanços. E aí, semana passada, os Estados Unidos chega e diz para o Brasil, não, a gente também quer fazer um acordo bilateral. E não foi por acaso, né, professor Marcelo, que foi nesse momento essa proposta... Não, como o professor Rafael Mesquita bem assinalou, o acordo entre a União Europeia e Estados Unidos talvez foi apressado, né, em virtude dessa confusão, né, que está havendo dentro do G20, dentro da OMC, o embate entre Estados Unidos e China. Então, os atores eles estão tentando garantir um mínimo. Né? Dizer, se talvez não for possível um acordo mais multilateral, vamos tentar fazer eu com você, eu com ele e assim por diante. Né? Então, diante desse cenário, a União Europeia sendo um parceiro extremamente importante para os países do Mercosul de uma forma geral, os Estados Unidos sentem também a necessidade, né, de tentar fazer algo para competir com a União Europeia. Né? Mas é importante lembrar que, tal qual o acordo com a União Europeia, o Brasil não pode sozinho assinar acordo com os Estados Unidos que envolva tarifa. Sim. Tá? Então, se for envolver tarifa, tem que ser o Mercosul. Agora, pode ser um acordo de cooperação, enfim, que não envolva tarifa. Né? Você perguntava sobre... Tem que entrar questões sobre migração. Como é que se faz um acordo? Um acordo no mundo diplomático ele é feito para atender a interesses de duas ou mais partes. Então, são jogos simultâneos de xadrez. Né? Um tema como a imigração, como o professor Tales colocou, se fosse ser trazido para o caso do acordo da União Europeia com o Mercosul, teria travado, porque a União Europeia ia dizer, não, isso aqui está fora. Então, aí vai se indo lentamente. Vamos falar mais no próximo bloco. A gente volta em poucos minutos, hoje conversando sobre o Brasil no cenário internacional. Estamos de volta com nossa conversa sobre Brasil no cenário internacional, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Marcelo Medeiros, professor de Política Internacional da UFPE e pesquisador do CNPq. Rafael Mesquita, professor de Relações Internacionais da UFPE. E também Tales Castro, cientista político. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Chegou uma pergunta aqui falando da indicação do filho do presidente, mas antes eu não quero deixar de falar de meio ambiente, né? Nesse acordo com a União Europeia, foi um ponto que também gerou muita polêmica. Professor Rafael, a gente pode passar a conservar mais nossas florestas se, de repente, esse acordo vier mesmo a sair do papel, se tornar realidade? Vai ter um impacto positivo nesse sentido? Bom, essa é uma das virtudes da interdependência no cenário internacional. Os países eles perdem um pouco da sua discrição de fazer como bem entendem, porque se amarram a compromissos com terceiros. E um dos campos em que isso entra é o meio ambiente. Não é? Então, esse é um ponto positivo de que a observância ao meio ambiente não seja uma pauta que possa oscilar assim, com tanta violência de um governo para outro. Se ela estiver amarrada a um compromisso internacional, com consequências importantes para a economia brasileira, provavelmente, não é? Nós poderemos esperar um zelo maior na observância desses compromissos, não é? Então, vamos para a pergunta. Boa noite, opinião. Gostaria que os convidados comentassem sobre o filho de Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Márcio, comunidade de Brasília, Teimosa.
Começar, professor Marcelo. Vamos lá. Qual a sua opinião sobre essa polêmica? Veja bem, eu acho que há algumas informações importantes, né? Sim. A primeira delas é que não há nenhum impedimento jurídico para que um diplomata, que seja necessariamente um diplomata de carreira que ocupe o cargo de embaixador. Então, um diplomata de carreira é aquele funcionário que faz um concurso, entra no Instituto Rio Branco, estuda 2 anos e depois, então, segue a carreira diplomática, cujo o ápice da carreira diplomática é o cargo de ministro de primeira classe, equivalente a embaixador. Então, não é necessário ser diplomata de carreira para ser embaixador. Nós tivemos já, por exemplo, o ex-presidente Itamar Franco, que foi embaixador, tivemos o Celso Laffer, professor da Universidade de São Paulo, que foi embaixador. Então, há casos, mas é importante dizer que são exceções. Normalmente, os cargos de embaixador são ocupados por experientes diplomatas de carreira. Trata-se da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, né? Ou seja, um dos postos diplomáticos mais importantes que nós temos. Então, eu acredito que, dada a magnitude do posto, seria importante que tivéssemos um diplomata de carreira extremamente experiente ocupando esse cargo. Obviamente, tal diplomata de carreira poderia corresponder a um perfil ideológico próximo ao presidente, tá certo? Aproveito também para fazer o comentário em relação ao próprio ministro das Relações Exteriores, que ele é um diplomata de carreira. Sim. É um diplomata de carreira. O Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo. Mas é um diplomata de carreira que não tinha também uma bagagem de experiência muito grande. Havia no quadro de embaixadores de carreira do Brasil, pessoas com muito mais experiência do que o embaixador Ernesto Araújo. Então, eu acredito que essas duas opções do presidente Bolsonaro, tanto a opção pelo ministro Ernesto Araújo, repito, é um diplomata de carreira, formado no Instituto Rio Branco, mas talvez com uma antiguidade não tão grande, não é, como o posto requeria. Na verdade, o Itamaraty ele funciona muito como as Forças Armadas, então há toda uma conjugação entre mérito e antiguidade. E o embaixador Ernesto Araújo, nosso atual ministro, ele talvez, na minha leitura, não tivesse a bagagem de experiência necessária para exercer o ministro. E também o caso do filho do presidente. Pode afetar a nossa reputação lá fora de alguma forma, na opinião de vocês? Professor Tales. Pode falar? Bom, Ana, isso certamente terá consequências em termos de reputação se a gente considerar que o serviço diplomático brasileiro é reputado pela sua competência, profissionalismo e, como o Marcelo apontou, legalmente é possível, mas é um quadro de exceção você indicar alguém que não pertença ao quadro e, sobretudo, para a embaixada nos Estados Unidos, né? Tamanha monta. Então, isso manda um sinal adverso sobre o quadro em que o Itamaraty se encontra, mas, digamos assim, coincidentemente, como existe essa sincronia de agenda, sobretudo do ponto de vista ideológico, entre Trump e Bolsonaro, entre eles o sinal é compatível. Não é? Na verdade, eles estão lidando com a política externa como uma política de governo e, portanto, buscando estreitar esse laço, inclusive menosprezando algumas práticas habituais da carreira, né, dos quadros. Agora, Tales, eu tenho aqui uma declaração do sogro de Ernesto Araújo, que é ex-secretário-geral de Itamaraty, Luiz Felipe Seixas Correia. E aí ele declara o seguinte, que ele classifica como ingênua, é o adjetivo que ele usa, a relação do governo Bolsonaro com os Estados Unidos. Aí, aproveitando, já que ele vai ser embaixador lá, né, nos Estados Unidos, concorda com essa afirmação dele ou não, Tales? Existe o texto, existe o contexto
e existe o pretexto. Sim. Eu digo isso para mencionar que, às vezes, uma palavra retirada a ermo, ela, na verdade, não captura o que o embaixador Seixas Corrêa, que foi secretário-geral na época do finalzinho do governo FHC, e, na verdade, foi o ministro interino das Relações Exteriores, porque Luiz Felipe Lampré renuncia ali em janeiro de 2001 e ele fica algumas semanas até, naturalmente, entrar o Celso Laffer. E eu acho que, na verdade, essa expressão do embaixador Seixas Corrêa, que é um experimentado embaixador, não é? Precisa ver qual é o contexto que ele mencionou isso e como isso a gente abstrai para a realidade concreta. O fato é que, como Rafael falou corretamente, eu acho que hoje os Estados Unidos e o Brasil estão numa sintonia muito fina. E eu apontaria uma questão muito delicada, que é o fato de que o presidente Bolsonaro, ele costuma construir e costurar relações muito tete-a-tete, vis-a-vis. Ou seja, muito de alianças pessoais. E essas alianças pessoais, elas se vulnerabilizam a partir, naturalmente, que um presidente não é reeleito, a partir, naturalmente, que ele sofre o impeachment, naturalmente, qualquer coisa do gênero, né? Um estrangeiro qualquer. E aí, naturalmente, tem que haver um peso entre relações de cunho pessoal, que é a marca do presidente atual, perfeito, mas com institucionalidade e relações de Estado. Né? E essas relações de Estado, elas, quando são bem equilibradas, eu acredito que dá um formato aí bastante interessante para a condução dos assuntos externos de um país que hoje está no melhor dos momentos com os Estados Unidos. E esse melhor dos momentos significa, na verdade, por exemplo, na sexta-feira última, o presidente Trump ter indicado, ter confirmado o Brasil no status de aliado extra-OTAN, o que faz com que a gente tenha um acesso ao mercado imenso no setor bélico-militar, indústria bélica, e aí, naturalmente, isso é um fato importante, que inclusive é uma alavanca econômica comercial. Então, precisa haver esse contrabalanço entre institucionalidade, estatalidade e personalismo, né? Para que isso caminhe de uma maneira muito mais, digamos assim, serena e suave nos anos que seguem. E a possibilidade do Brasil entrar na OCDE? Estamos preparados para isso? É bem ampla essa pergunta, né? E só para complementar ainda, Sim. um comentário super rápido, eu acho que o importante, pelo que eu disse, Rafael e Thales, é que a gente tem que ficar em compasso de espera. Né? O que está sendo feito, não há nada de ilegal no que está sendo feito. Né? Então, se essas relações pessoais, às quais se referia Thales, Rafael também comentou um pouco nesse sentido, se isso pode trazer benefícios para o Brasil, isso é que é o mais importante. Eu acredito que a diplomacia tem como função maior defender os interesses do Estado brasileiro. Então, se isso é atingido com a política que está sendo feita atualmente, isso é que é o mais importante. Né? Essa combinação entre a institucionalidade e o personalismo é algo muito complexo de ser feito. E eu acho que o mais importante é o resultado disso. Então, está muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de comentário mais fundamentado, mais básico. Então, vamos esperar um pouquinho. Em relação ao CDE, eu acho que para o telespectador é muito importante a ideia de expectativa. Sim. Né? Por quê? Porque a entrada num clube como da OCDE, ele vai transformar a expectativa dos atores em relação ao Brasil. É um pouco no sentido daquilo que Rafael estava falando. Uma vez que o Brasil entra na OCDE, ele vai ter que respeitar as regras do clube. Então, o Brasil vai se tornar um país mais previsível. E isso pode facilitar as relações do Brasil no cenário internacional como um todo. Mas, bom, a gente está trabalhando aqui numa ideia de expectativas, não há nada de concreto. Isso é o que se espera, né? E o outro lado da medalha é que o Brasil entrando na OCDE, ele perde algumas vantagens. É o clube, só para explicar quem está em casa, é o clube dos países mais poderosos do mundo. Isso, né? Exatamente. Entrar para a cúpula, né? Exatamente. Agora, isso tem implicações também, que é o outro lado da... Explicações negativas, né? Que é o outro lado da medalha, que o Brasil perderia alguns benefícios que ele tem, né? Pelo fato de justamente integrar essa cúpula. Então, a comparação entre perdas e ganhos que está em jogo. A equipe do governo atual está apostando que vai haver mais ganhos do que perdas. Mas há aqueles que consideram que isso não vai acontecer. Mais uma vez, a gente pode fazer esses comentários aqui, mas tem que se esperar para ver o que é que vai acontecer de fato. O que é que a gente poderia perder?
professor Rafael, entrando, eu vi a questão do Instituto da Licença Compulsória, né? Que é bem importante para a questão da importação dos medicamentos. Mas o que mais que a gente poderia perder entrando para esse grupo tão seleto de países? O processo de entrada para a OCDE ele tem que ser decidido por unanimidade do Conselho da OCDE. Né? Então, você tem que, em primeiro lugar, conquistar o aval desses países, não é? Mas não basta só essa boa vontade política. O país ele tem que mostrar uma prontidão para aderir ao acumulado normativo que a OCDE tem. Então, é interessante dar um pouco mais de contexto para o telespectador que a OCDE, embora ela seja chamada de o Clube dos Ricos, ela não é propriamente uma cúpula de grandes potências, como a gente habitualmente entende. É, sobretudo, um clube de boas práticas, governança e políticas públicas. A atividade fim, digamos assim, o que mais concentra esforço na OCDE é essa ideia de desenvolvimento e aprimoramento de políticas públicas. Então, muito do trabalho dela e do seu acumulado normativo, que hoje chega, creio que 230 ou 240 normas, diz respeito ao funcionamento das instituições, à economia, às instituições políticas. Então, certamente, você tentar aceder a esse organismo, implica em você tentar se alinhar com elas. E pode ser um processo bastante oneroso. Para fazer uma comparação, o Chile, que foi o primeiro país sul-americano a ingressar, uma das reformas que ele teve de conduzir foi na gestão corporativa da principal mineradora estatal do país. Então, se a gente fosse rebater isso para o nosso caso, o que nós poderíamos esperar, né? Algum projeto tramitando pelo Congresso sobre a cúpula da Petrobras. Não é? Então, é um debate que vai envolver custos importantes, não é? Mas é que é natural. A entrada em qualquer organização, em qualquer coletividade, implica essa cessão de soberania. Então, sim, o país vai perder algumas coisas, como, por exemplo, é possível que haja algo sobre as estatais. Um estudo publicado pelo próprio MRE em 2017, que foi quando foi formalizado o pedido de acessão. MRE, Ministério das Relações Exteriores. Do Itamar, o Ministério das Relações Exteriores, ele previa que talvez só entre 12% e 18% do acumulado normativo da OCDE viesse a ser um problema maior para ser internalizado dentro da legislação brasileira. E, no mais, não haveria grandes entraves. Então, talvez esse prejuízo, essa cessão de soberania não seja tão grande, mas certamente haverá. Não é? Então, é uma questão de fazer esse trade-off, não é? Do quanto se pode ganhar em termos de status, previsibilidade, melhoria das políticas públicas e o quanto se abre mão em favor disso. E o Brasil, no meio dessa guerra entre Estados Unidos e China, a gente está conseguindo tirar proveito de alguma forma disso? Como é que você enxerga o Brasil no meio disso aí, Thales? Nesse sentido, eu acho que a visita oficial do vice-presidente Mourão à China, ali final de maio, foi muito importante, porque fez uma agenda de diplomacia presidencial no sentido de tentar apaziguar um pouco o início da gestão Bolsonaro com uma relação muito esquisita com Pequim. Logo no ano que se celebram 45 anos de início das relações diplomáticas entre os dois países, né? Então, eu acho que nesse aspecto a diplomacia brasileira e sobretudo o Planalto precisarão fazer um trabalho muito fino e delgado de coexistência pacífica entre Washington, que é uma aliança visceral, pessoal, histórica, e esse país que justamente agora em agosto celebra 45 anos da Embaixada Brasileira, abertura da Embaixada Brasileira em Pequim e da chinesa em Brasília. Agora, uma questão que eu queria trazer aqui à tona sobre a licença compulsória. A licença compulsória é um instituto jurídico de quebra de patentes. O Brasil, quando criou o programa do medicamento genérico, em 97, o ministro era o Serra na época, na verdade inovou e foi um exemplo maiúsculo para o mundo quando quebrou patentes
as patentes de determinados complexos de fármacos para combater grandes pandemias como o HIV. Isso foi elogiado pelo mundo. Mas no aspecto técnico, comercial e jurídico, isso gerou uma série de críticas por parte de grandes laboratórios europeus. Então, a questão das licenças compulsórias não poderão necessariamente acontecer como está acontecendo hoje, quando você faz uma quebra de patente para medicamentos que são considerados de combate a grandes pandemias. Então, esse é um trade-off que precisará ser feito envolvendo sociedade civil, a legislação brasileira de medicamentos genéricos e outras instâncias de saúde pública. Então, esse é um debate realmente que vai atingir o cidadão concreto, SUS, né? o SUS. Vai e aí é uma coisa bater lá muito, no SUS, né? muito específica e muito pontual. Tem mais uma pergunta aqui de Albênia Silva, de Camaragibe. Sem a mínima preocupação com as questões ambientais e com o direito dos povos indígenas, Bolsonaro pretende abrir garimpos e ainda jogando para a população, que isso geraria empregos e desenvolvimento econômico no país. Acho que ela está querendo saber mais uma vez da questão ambiental. Como é que... Vou passar então para o professor Marcelo. Se pode ser um entrave ainda. Olha, O que está acontecendo na Amazônia? Há dois temas que precisam ser pensados com muito cuidado. É o tema dos direitos humanos e o tema do meio ambiente. Em várias negociações, esses temas são, algumas vezes, utilizados como instrumentos protecionistas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que muitos atores, estados do mundo desenvolvido, tentando evitar comercializar com países em desenvolvimento, alegam problemas de direitos humanos e alegam problemas de meio ambiente. Eu não estou dizendo que não haja problemas de direitos humanos e que não haja problemas de meio ambiente. Esses problemas existem aqui no Brasil e existem em vários outros países. O que eu estou chamando a atenção do telespectador é que precisa ficar muito atento, porque às vezes o que a mídia traz é apenas uma versão da história. Na negociação, o nosso interlocutor, ele não é necessariamente de boa fé. Ele pode estar defendendo aquilo porque aquilo responde aos interesses que ele tem. Tá? Então, tanto no que diz respeito à questão dos direitos humanos e a pergunta é sobre o meio ambiente, é importante que o Brasil fique atento. Por quê? A gente viu a questão do acordo do Mercosul com a União Europeia. O discurso do governo brasileiro até pouco antes é que o Tratado de Paris ia ser contestado. Enfim, isso causou um conflito, mais especificamente com a França, mas a França tendo atrás dela talvez grande parte da União Europeia. E o Brasil teve que repensar aquilo e dizer, vale a pena eu fazer isso, vale a pena eu fazer aquilo, colocar na balança. Então, eu acredito que há uma certa pressão internacional no que diz respeito à questão do meio ambiente e o Brasil precisa encontrar uma maneira de se desenvolver sem, de fato, destruir o meio ambiente, o chamado, o desenvolvimento sustentável. Eu queria falar, a gente está quase no finalzinho, mas eu queria falar dos BRICS. Que teve aí na mídia, foi tão falado por um tempo. O Brasil vai sediar o encontro dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esse ano, em novembro. Qual a perspectiva dos BRICS, rapidamente, que a gente está chegando no final do programa? Bom, deverá ser muito interessante acompanhar essa cúpula dos BRICS, porque ela vai ser única em muitos aspectos, não é? Desde a criação do bloco, enquanto unidade política, não é, em 2009 e posteriormente houve a agregação da África do Sul, nós não tivemos à frente do governo brasileiro um chefe de Estado tão próximo a Washington. Não é? Sempre houve esse exercício de distanciamento, não que as relações fossem áridas de alguma forma no início dos BRICS, mas certamente o Brasil, ele nessa gestão, ele tenta muito violentamente rechaçar qualquer perspectiva, qualquer roupagem terceiro-mundista que às vezes era associada aos BRICS. Então vai ser muito interessante acompanhar como isso se desenvolve para ver se o Brasil consegue gerenciar essa identidade ou não. Muito obrigada pela presença de vocês. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.